Carlos Andreasa, que ontem estava lá no Maraca, vendo a goleada do Flamengo pra cima do Corinthians. Teve lá um pênalti mandrake no começo, né, Andreasa? Bom dia pra você. Que isso, Barão? Bom dia. Aquilo ali é categoria atropelamento. O cara toca a bola, bota na frente, a bola em jogo, quicando no campo, o goleiro vem que nem um trator. Se aquilo não é pênalti, claro. Imparcialidade. E foi pouco. Imparcialidade. Agora, o campeonato. Agora é o seguinte, hein? O campeonato ainda faltam 8 rodadas. Não tem nada decidido. Calma, pé no chão, humildade. O professor tá fazendo o seu trabalho. O mister. Andreasa, vamos falar sobre a expectativa para a conclusão do julgamento no Supremo Tribunal Federal. A questão polêmica da prisão em segunda instância. Semana vai, acho, hein? Será, Barão? O presidente do tribunal, Dias Toffoli, diz que vai fazer o seu voto, vai apresentar seu voto, sua solução, seu encaminhamento, possivelmente de Minerva, em 20 minutos. Quer resolver isso tudo essa semana, no dia 7. Eu tenho dúvida. E é uma semana preocupante. É uma semana muito importante para o Brasil, para o Supremo Tribunal Federal. Uma carga de expectativa monumental depositada sobre esse julgamento. E assim o é, muito politizado em função da covardia do Supremo Tribunal Federal, que é muito rápido em legislar, em avançar sobre prerrogativas de outros poderes, e notadamente do Congresso, né, ocupando o espaço do Legislativo, algo que eu critico enormemente, e, no entanto, fugindo do cumprimento daquilo que é sua responsabilidade, a defesa da Constituição, da nossa lei maior. Essas ações declaratórias de constitucionalidade, eu sempre falo disso, quero insistir aqui, estão prontas a serem votadas, liberadas pelo relator, ministro Marco Aurélio, desde dezembro de 2017. Onde nós estávamos em dezembro de 2017? Por exemplo, Lula não estava preso. Só seria em abril do ano seguinte, em abril de 2018. De lá para cá, esse julgamento, que é matéria de controle constitucional, que gera efeito vinculante uma vez decidido, seja qual for a decisão, que obriga toda a cadeia do judiciário, que traz, portanto, segurança jurídica, esse julgamento que deveria ser o suprassumo da impessoalidade. Aliás, o julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade, que é fundamento do Tribunal Constitucional, se transformou, quem dirá que não, num julgamento sobre o futuro do Lula, por culpa desses ministros e dos seus puxadinhos. Carmen Lúcia, a presidente anterior, que não quis colocar para votar, e Dias Toffoli, que faz a votação desse jeito dele, fatiando o julgamento, testando narrativas, lançando propostas, aquela relativa à prescrição de ações quando é no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, que em tese é uma boa ideia, mas que surge nesse momento como um atenuante, Barão, para o medo de uma decisão impopular, para evitar o bafo das ruas, para evitar o assunto Lula, para atenuar a reação da opinião pública. Num país normal, diante dessa questão, haveria duas decisões, duas possibilidades. Uma, a dos garantistas, aquela que associa a leitura da Constituição, segundo a qual ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado, regendo o Código de Processo Penal, que fala em ninguém pode ser preso até o completo trâmite, até o fim do trânsito em julgado. Essa associação é gramaticalmente a posição dos garantistas para que se espere o fim de todos os recursos para então a prisão ser decretada. E há a jurisprudência corrente do tribunal, uma dissidência, é a jurisprudência atual, segundo a qual sim, deve-se cumprir pena após condenação em segunda instância. É isso ou aquilo, mas como o tribunal busca sempre um puxadinho político, sobretudo na figura do Dias Toffoli, que há muito tempo costura a tal terceira via, nós temos aí a bola quicando para um problema que pode ser muito maior, que mostra a fraqueza da Suprema Corte. Não se enganem a esse respeito. A ideia da via intermediária de cumprimento de pena, de prisão, após condenação em terceira instância, após a chancela do Supremo Tribunal, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, só existe para fugir do Lula. É pensado para isso. E se você fulaniza uma decisão do Tribunal Constitucional a esse nível, você mostra fraqueza para aqueles que querem enfraquecer.
Nós estamos na semana seguinte ao Superior Tribunal Federal, chamado de hiena pelo presidente. Uma hiena que gostaria de atacar o presidente indefeso. Na semana seguinte ao filho do presidente, deputado federal mais votado da história, líder do partido do governo, falando em AI-5, falando expressamente. E o tribunal vai, aparentemente, diante de uma situação muito clara, isso ou aquilo, em matéria de controle constitucional, dar um passo adiante na fulanização, oferecendo, tudo indica, uma terceira via, essa do Dias Toffoli, terceira instância, a partir do que? Cumprimento de pena. Porque o Lula já teve a sua condenação ratificada em terceira instância. Foge-se do Lula. Como é que a República Brasileira se orienta em função de um preso? Em função de um ex-presidente? Que tipo de covardia é essa? Que medo é esse? Medo de quê? Medo das ruas? Desde quando o Tribunal Constitucional se orienta dessa maneira? Então, é um momento preocupante. É um momento preocupante o que pode acontecer a partir daí. Mas vamos supor, Barão, pessoal, que ele apresente essa solução terceira via. Em condições normais, todo mundo sabe, ele votaria com os garantistas. Mas vamos supor que ele apresente a solução terceira via. Eu falei sobre isso já aqui. Tem uma armadilha, uma encruzilhada. O ministro Marco Aurélio, relator, quando apresentou o seu voto, se antecipou essa possibilidade. Sendo ele um garantista, disse que não aceita a solução intermediária, que é uma coisa ou outra, a própria natureza desse julgamento. É o que está em discussão. A constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Ao fazer isso, Dias Toffoli perde ou perderia um voto com o qual deveria contar, um voto de um garantista, para esse arranjo intermediário. E aí, será que há alguma costura de sua parte para que algum entre os juízes que votaram pelo cumprimento de pena após condenação em segunda instância, por exemplo, o Alexandre de Moraes, que é seu parceiro naquele inquérito absurdo que resultou na cassação na censura à revista Cruzoé, aquele inquérito sem objeto, sem prazo, sem nada, em que vale tudo e que tudo cabe. Será que haveria uma costura? O Alexandre de Moraes, que votou pelo cumprimento de pena após condenação em segunda instância, migraria para a solução intermediária, formando a maioria, em caso de nós termos um impasse 5-5? E aí? Para onde nós vamos? Vejam como é um momento delicado para o Supremo Tribunal Federal. Vejam como o Supremo Tribunal Federal se colocou mais uma vez numa situação delicada. Isso porque muitas vezes também, Barão, pessoal, não fecha julgamento. Aquele julgamento sobre as delações premiadas, sobre o ordenamento da delação premiada, quando o réu delator, portanto, já está formada a maioria, o réu delatado apresentaria suas alegações finais à frente do réu delator, isso está parado. A votação não foi concluída e não voltou à pauta, sabe-se lá quando voltará. Esse é o Supremo que nós temos, inconclusivo, foge das matérias constitucionais, busca puxadinhos políticos, tem medo do bafo das ruas e acha que com isso, com essas manobras, com esse espaçamento entre julgamentos, que com isso se fortalece e se protege, sem perceber que só se enfraquece. Meu caro Eduardo Barão. Pois é, vamos acompanhar, vai ser definido, portanto, nessa semana, se não houver nenhuma novidade nessa história, porque, convenhamos, já faz um tempão que era para ter encerrado esse assunto que continua. Carlos Andreasa, amanhã você volta nesse horário, abração, Andreasa, até lá. Amanhã tem mais, pessoal, um beijo. Valeu.